Olá, tudo bem? Eu sou Mariane Teles, eu sou professora de inglês e estou à frente do Centro de Idiomas Mariane Teles. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa metodologia. Várias vezes eu estou em algum lugar e as pessoas perguntam: ok, mas como é a sua metodologia? Eu sempre gosto de conversar com as pessoas e dizer que a nossa metodologia baseia-se na comunicação. Então, a gente pode pensar o que é que engloba a comunicação. Então, eu vou puxar algumas coisas que eu já tratei em um outro vídeo. E eu vou colocar aqui para vocês. Aprender um idioma significa desenvolver 4 habilidades linguísticas. E daí eu pergunto para você, quais habilidades linguísticas são essas? Então, a gente precisa desenvolver a habilidade de ouvir, falar, ler e escrever. Então, pensa na língua portuguesa. Para a gente se comunicar, para a gente conversar, eu preciso dominar essas 4 habilidades aqui. Por exemplo, nesse momento, enquanto eu falo, vocês me ouvem, eu escrevo e vocês leem o que eu escrevo. Então, a nossa metodologia baseia-se em exatamente nisso: aprender a ouvir, falar, ler e escrever em inglês. E aí você pode me perguntar, ok, Mari, como? E aí a gente vai pensar em algumas questões. A primeira coisa é que eu preciso desenvolver o meu vocabulário na língua inglesa. Eu sempre gosto, no primeiro dia de aula, fazer um pacto com os meus alunos. E esse pacto é aprender 10 novas palavras por dia. Então, imagina que ao longo de 365 dias, o nosso querido e saudoso Ariano Suassuna dizia que a língua inglesa era feia, era pobre, nojenta. Eu discordo dele quando ele disse que ela era feia, que ela era nojenta, mas eu concordo com ele quando ele disse que ela era pobre. Realmente é uma língua pobre, mas isso, para nós estrangeiros que a estudamos, isso é algo extremamente positivo, porque aprender uma língua pobre, uma língua que tem uma gramática simples demais, um vocabulário restrito, isso me deixa fluente mais rápido. Então, para nós estrangeiros, o fato da língua inglesa ser considerada por Ariano Suassuna como pobre, para nós é muito positivo. Então, imagina que você tenha esse pacto comigo de você aprender 10 palavras por dia. Então, imagina ao longo de 365 dias, considerando uma língua pobre, o quanto você consegue aprender somente focando no vocabulário. Certo? Outro ponto essencial que eu gosto muito de discutir com os meus alunos é a questão da estrutura da língua. É importantíssimo sabermos como a língua funciona, saber qual a estrutura da língua. Por exemplo, na nossa língua portuguesa, a gente está se comunicando bem porque vocês e nós conhecemos a estrutura da língua portuguesa. Em outras palavras, a gente conhece a gramática da nossa língua portuguesa. Então, à medida que eu conheço a gramática, à medida que eu sei que eu não vou estar cometendo erros tipo nós vai ou as crianças quando eu sei que eu não vou estar cometendo esse tipo de erro, isso me dá uma segurança. Então, conhecer a gramática, conhecer a estrutura da língua me dá segurança para que eu converse com alguém. Não é simplesmente estudar regras gramaticais, mas estudar a gramática empregada dentro de um contexto usual do dia a dia. Outro ponto importante é a questão do desenvolvimento da pronúncia. A pronúncia é fundamental numa língua. Então, vocês conseguem me compreender porque vocês conhecem o som das palavras na língua portuguesa, porque você conhece a pronúncia. Então, essa é a nossa metodologia. A gente desenvolve
a comunicação como um todo e a gente baseia esse desenvolvimento dessa comunicação como um todo nesses 3 pilares, que é vocabulário, gramática e pronúncia. Então, essa é a forma que nós aqui no Centro de Idiomas estudamos a língua inglesa e os outros idiomas de uma forma completa, porque não adianta apenas você saber ler inglês. É interessante que você, além de saber ler, você saiba ouvir, você saiba falar e escrever. Para mais informações, entre em contato comigo e com a minha equipe.